Oi, gente. 2 Coríntios capítulo 3, e essa carta é muito legal, tem muita coisa para nos ensinar sobre o ministério, sobre o coração de Paulo. É um livro que ele está muito aberto, muito sincero sobre o que ele passa como ministro, como apóstolo do Evangelho de Cristo. Ele mostra as emoções, ele mostra o que ele passa no ministério e o coração dele em fazer tudo o que ele faz. Isso é muito legal, porque em nenhuma outra carta na Bíblia ele está tão aberto como ele está aqui em 2 Coríntios. E é porque entrou pessoas na igreja, o que ele chamou de falsos apóstolos, e esses falsos apóstolos levaram uma mensagem de que você não vai sofrer, se Deus está com você, você vai receber tudo, você vai ser abençoado, e sofrimento é de Satanás e bênção é de Deus. E é uma mensagem errada, né? No mundo, nós vamos ser parecidos com Jesus, que sofreu para abençoar o próximo. Então, essa mensagem é uma mensagem perigosa para gente, que quer viver Jesus da forma certa, como a Bíblia ensina. Então, Paulo está bem aberto aqui nesse livro. Ele mostra o que ele passa como servo de Cristo e ele mostra o motivo do coração dele. E por causa disso é uma carta única, é uma carta que muito especial para quem quer servir Jesus e entender o coração certo para quem está no ministério. A gente aprende com Jesus. Paulo aprendeu com Jesus e viveu da mesma forma, e nós precisamos aprender com esses dois e ter o mesmo coração. Então, aqui em capítulo 3, a gente vai ver mais sobre o ministério, nosso chamado nesse ministério de reconciliação. A gente vai ver a importância de viver dessa forma, e depois a gente vai ver o poder para viver dessa forma, o motivo para viver dessa forma, como é que a gente consegue fazer o que ele está chamando a gente para fazer. Então é legal que ele fala o que tem que ser feito e como temos que fazer. Isso é bom porque a gente não está pronto para ser ministros da nova aliança, né? Na nossa força a gente não consegue, se não for Deus. Então ele vai encorajar a gente aqui da importância de viver Jesus hoje. Lembra que a última coisa que a gente viu em capítulo 2 foi sobre a fragrância de Cristo, de viver sendo o aroma de Cristo no mundo. O mundo está perdido, está sem esperança, e nós temos a responsabilidade e a oportunidade trazer para o mundo o aroma de Cristo, a esperança que o mundo precisa. Nós temos Jesus em nós, e agora ele fazendo parte de nós, nós podemos levar ele para o mundo e ser a fragrância de Cristo no mundo, mostrando para o mundo que existe uma esperança, existe vida que eles não têm. Lembra que ele falou que essa fragrância de Cristo é para os cristãos, e é para os que estão perecendo, né? E para os dois nós podemos mostrar Jesus e encorajar eles com a mensagem de Cristo e mostrando com a forma de viver. Isso é o principal, não é só pregando a mensagem, mas mostrando com nossas vidas que existe esse amor verdadeiro por Deus e pelas pessoas, né? É isso que estamos aprendendo aqui. O amor tem que sair de uma forma prática. Então, a gente acabou de ver isso em capítulo 2, agora ele vai falar que nós somos cartas vivas. Eu gosto dessa parte. Vamos...
a gente tem que lembrar, antes de chegar nisso, a gente tem que lembrar, vamos olhar Mateus 28. Nós temos que lembrar que em Jesus nós temos um chamado, Deus nos deu uma responsabilidade e a gente tem que viver isso hoje. A gente não pode esperar para morrer. Muitas vezes o cristão recebe Jesus, tem salvação dos seus pecados, tem eternidade e agora pensa, agora isso já está resolvido, eu posso viver minha vida. Eu já resolvi salvação e vida eterna, agora deixa eu viver a vida que eu quero. Esse não é ser um cristão. Nós temos vida hoje. Então nós temos que viver para Jesus nesse tempo que nós temos aqui. Mateus 28, todos vocês conhecem esse versículo. Ele fala Jesus, depois da morte dele, falando com os discípulos, preparando eles para a vida sem Jesus, fisicamente com eles, e ele deu a grande comissão, né? E ele fala em versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o grande mandamento de Jesus para o cristão, que nós precisamos viver aqui na Terra no tempo que a gente tem. Depois de morrer, depois de ir para a eternidade, para a presença de Deus, a gente não vai ter mais oportunidade de fazer isso. Esse mandamento de Jesus só pode acontecer aqui no nosso tempo aqui. E o perigo para a gente pode ficar sem viver, mesmo quando nós temos vida espiritual. A gente pode pensar que Deus resolveu a eternidade e não fazer nada hoje, não viver para Jesus no tempo que a gente tem. Nós temos que entender que Deus deu vida para viver, né? Nós recebemos vida para poder viver. Mas para fazer isso, nós temos que olhar para o invisível como mais importante que o visível. A gente vai chegar nisso no próximo capítulo. Capítulo 4 vai ser muito legal, de 2 Coríntios. Não chegamos ainda, mas eu vou ler só o último versículo de 2 Coríntios 4. Ele fala, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que a gente não consegue ver hoje é o que é eterno. O que nós estamos vendo é o que é transitório, é o que não vai continuar para sempre. O nosso corpo físico, esse mundo, as coisas que compramos, que vendemos, que trabalhamos aqui, tudo isso vai passar. O que vai continuar é o espírito, é a alma da pessoa. E a gente tem que investir nisso em primeiro lugar. Mesmo se a gente está trabalhando tempo integral no mundo, tem como trabalhar, tem como prover para sua família, fazer essas coisas, ainda com seus olhos na eternidade. Eu posso trabalhar no mundo físico e ainda pensar em coisas eternas e como investir no eterno enquanto estou aqui na Terra. E é isso que nós temos que aprender como cristão. É isso que Paulo está encorajando a gente a fazer e o que nós queremos aprender. Então vamos ler. Vamos ver os primeiros 3 versículos, eu acho. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos
são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então aqui ele fala, lembra que estamos lidando com essa situação que Paulo teve em Corinto, que ele plantou a igreja, ficou 1 ano e meio, sempre tem essas conversas com a igreja, mas entrou esses falsos apóstolos, falando que sofrimento não é de Deus, falando que Paulo não é de Deus, falando que Paulo não é nem apóstolo, e questionando tudo que Paulo fez no seu ministério e quem ele é como servo de Cristo. E eles chegaram já convencendo a igreja de que Paulo não é de Deus. E Paulo agora está escrevendo para eles e ele fala: eu não sou qualquer pastor que vem precisando de uma carta de recomendação. Eu não preciso de alguém para escrever que vocês podem confiar no Paulo, porque nós conhecemos ele. Quando você vai, se você está no ministério e você vai para algum lugar diferente, você pode escrever uma carta, ter alguém escrevendo uma carta falando quem você é, para as pessoas ter certeza de que você realmente é o que você está falando. Eu estava vendo a possibilidade de estudar mais, de voltar a estudar, e para entrar num seminário, alguma coisa, você tem que ter carta de recomendação, né? Para eles saberem porque você tem que falar sobre o que você faz, quem você é, e você tem que ter a carta do seu pastor, carta de alguém que andou com você, que pode ser testemunho daquilo que você está falando, né? E os pastores que iam para a igreja, eles pediam isso, né? Eu quero saber, você quer pregar na igreja, você quer fazer um ministério aqui, você está vindo como pastor, legal, mas quem falou? Quem é a prova desse seu ministério? E era normal isso, e é normal isso. Se você não conhece a pessoa, a gente faz isso na escola também, né? A gente quer saber quem você é, mas quando você faz isso é porque não existe relacionamento. Eu não conheço você, então eu preciso saber o que as pessoas falam. Se eu não conheço bem, mas ele fala aqui, mas fui eu que são vocês que podem escrever essa carta de mim. Vocês que me conhecem. São vocês que receberam do meu ministério. São vocês que são a carta que eu escrevi. Eu escrevi essa carta na vida de vocês. Vocês existem por causa do meu ministério. Vocês são a prova do meu ministério. Como que vocês podem questionar? Como que vocês podem pedir uma carta de recomendação se eu tô aqui dando minha vida, investindo em vocês, e vocês viram isso? Durante 1 ano e meio, Paulo trabalhou no mundo, estudou e ensinou à noite e pregou para as pessoas, plantou a igreja e fez todo o trabalho com eles. Eles sabiam quem Paulo era. Eles tinham relacionamento com Paulo. E ele não precisa de uma carta de recomendação. Existe essa conversa acontecendo através das cartas que eles têm. Estão fazendo perguntas para ele. Existe esse relacionamento. Então, como que eles podem pedir isso? Então, ele fala, não precisamos de cartas de recomendação para mostrar quem eu sou. Ele fala, versículo 2, vocês mesmos são a nossa carta. Vocês são a prova do meu ministério. O fato da igreja em Corinto existir é a minha carta, é a prova de que Deus me chamou para ser apóstolo. Ele fala, escrito em nosso coração,
conhecida e lida por todos. Paulo plantou a igreja, Paulo fez esse ministério, ele começou esse ministério essa igreja de Corinto é a carta para o mundo e ele fala conhecida e lida por todos. É uma coisa que Paulo, quando ele escreve para as outras pessoas que não conhecem ele fala: eu sou o pastor da igreja em Corinto, eu plantei a igreja em Corinto. O fato da igreja existir é a prova de que Paulo tem chamado de Deus para fazer o ministério. Então ele fala: vocês são uma carta conhecida e lida por todos, vocês são minha carta de recomendação. Como que vocês podem pedir uma carta de recomendação? Vocês têm que lembrar que existe um relacionamento. Vocês sabem quem eu sou, vocês sabem o que eu fiz. Eu não preciso provar isso novamente. E eu vou te falar que é frustrante você dar sua vida para viver de uma certa forma e amar as pessoas e fazer essas coisas e as pessoas questionar seu coração dessa forma. Eu já passei por isso. É uma coisa normal no ministério. Você dá seu tempo, sua vida, sua energia para investir em alguma coisa e às vezes as pessoas não recebem, não respeitam, não querem e é difícil isso. Mas por isso que a gente tem que fazer por Deus em primeiro lugar. E ele fala no versículo 3, vocês demonstram que são uma carta, agora ele fala de Cristo. Ele fala primeiro, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos, mas depois ele fala uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, eles são a carta, ele fala, vocês são uma carta de recomendação, mas agora vocês também são uma carta de Deus para o mundo. Eu acho que quando ele falou uma carta conhecida e lida por todos, ele começou a pensar sobre essa ideia e pelo fato de ter que alcançar o mundo, ele pensa, nós somos realmente uma carta escrita por Deus para mostrar o coração de Deus no mundo. Deus quer alcançar o mundo, Deus tem um coração para o mundo e ele tem um coração para todas as pessoas, né? Ele fala em versículo 2, conhecido e lido por todos, Deus tem um coração para todos. Ele ama todas as pessoas e ele quer alcançar o mundo e ele usa a igreja para fazer isso. Então, ele fala, vocês, como nós também somos, uma carta escrita por Deus, de Cristo, e é para todas as pessoas. Nós temos essa responsabilidade também. Não só falando sobre a igreja, falando sobre o pastor, mas falando sobre o mundo e o coração de Deus para o mundo. Deus quer alcançar o mundo, Ele quer usar sua igreja. Nós temos Jesus em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos os templos do Espírito Santo. Nós somos a luz do mundo. E Deus escreveu em nossos corações. Nós temos a palavra de Deus em nós. E agora, essa palavra de Deus faz parte de nós. E nós estamos declarando a palavra de Deus para o mundo. Nós estamos declarando o coração de Deus. Em capítulo 2 eu falei sobre essas cartas que a minha esposa me mandava, né? Quando ela foi para a Rússia, quando ela foi ficar 2 semanas longe. E eu estava com essas cartas para me lembrar da pessoa, para me lembrar que a pessoa existe. Não que era a pessoa, né? Eu ia preferir, eu gostava muito da carta e do cheiro, porque me lembrava da pessoa, mas o que eu quero é a pessoa. A carta não é suficiente. Então, as palavras escritas me lembravam do coração dela,
do amor, do relacionamento, e que ela tá pensando em mim. A gente aqui, o cristão aqui no mundo, tem esse chamado também de ser uma carta de Cristo escrito para o mundo, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Deus escreve no nosso coração a mensagem que Ele tem para o mundo, e agora nós estamos alcançando o mundo com esse mesmo coração, o coração de Deus. E como que Jesus fez isso? O amor sacrificial. Como que Paulo fez isso? O amor sacrificial. E nós temos que fazer da mesma forma, amando pessoas, mostrando o coração que Jesus tem pelo mundo e vivendo da mesma forma. Então, nós temos a palavra de Deus, né? Mas o mundo tem acesso, mas nunca vai abrir a palavra de Deus. Se o mundo não conhece Jesus, eles não vão para a palavra de Deus. Nós sabemos que é a resposta, é o coração de Deus, é uma carta viva que fala com a gente, né? O mundo não vai abrir a Bíblia para entender, para falar, Deus, fala comigo hoje, eu quero entender seu coração por mim, eu quero entender como o Senhor pensa sobre minha vida. O mundo não vai fazer isso. O melhor que o mundo tem são os cristãos para entender o coração de Deus. Nós fomos enviados para o mundo para mostrar o coração de Deus para o mundo. A gente podia receber Jesus e ir para a eternidade. Ia ser bom, né? Agora que eu tenho Jesus, eu quero ir para o céu. Ia ser mais fácil para a gente. Por que a gente não vai direto para o céu depois de receber Jesus? Porque nós temos uma missão aqui no mundo, e é a grande comissão. É alcançar o mundo com o Evangelho. É mostrar o coração de Deus para o mundo. E nós fazemos isso sendo cartas vivas, mostrando com nossa vida em primeiro lugar. Antes de pregar uma mensagem, antes de ensinar um estudo, antes de qualquer outra coisa, nós temos que mostrar de uma forma prática o nosso amor, o amor de Cristo, que faz parte de nós, e é um amor sacrificial. Então, agora que nós somos essa carta, talvez você está pensando, eu não posso fazer isso. Esse é o meu pensamento. Eu tenho a responsabilidade de refletir Jesus no mundo e representar Ele como carta para o mundo. Eu sou a carta escrita por Deus para o mundo. Uau, uma responsabilidade grande. Eu penso sobre o que minha esposa escrevia nas cartas dela e como isso mostrou o amor dela por mim. E eu penso, será que minha vida tá fazendo a mesma coisa no mundo? Mostrando o coração de Deus para o mundo? Será que eu tô sendo uma carta de amor para o mundo, escrita por Deus? Eu quero viver dessa forma, mas eu não sou capaz. Eu não consigo. Eu não sou suficiente para fazer isso. Então, aqui nesse capítulo, ele vai mostrar que a gente não é suficiente mesmo. E eu preciso de ajuda. Eu posso fazer isso mesmo não sendo suficiente. Eu sei que na minha carne eu não sou. Eu sei que na minha carne eu nunca vou conseguir. Mas vamos ver o que ele fala aqui, versículo 4, eu vou ler de 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar, eu não sei essa palavra, reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito
vivifica. Muito bom. Então, ele fala, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Eu queria saber como falar essa palavra, mas ele fala em versículo 5, nossos próprios méritos não são suficientes. A nossa capacidade vem de Deus, não de nós. Nós somos cartas vivas. Eu espero que quando você pensou nisso, você pensou, eu não consigo, eu não sou o suficiente. É uma boa resposta. Pensar em representar Cristo é uma responsabilidade muito grande e realmente eu não sou capaz de fazer isso. Realmente na minha carne, na pessoa, eu preciso de salvação. Eu preciso de Deus. Como que eu vou ser Deus para as pessoas? Eu não consigo, mas ele fala, nossa confiança temos diante de Deus por meio de Cristo, não por causa dos nossos próprios méritos, não por causa das coisas que a gente faz, o que a gente é, mas nossa capacidade vem de Deus. Saber que eu não sou suficiente é bom. Eu preciso receber isso de Deus. Olha em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Versículo 3, Filipenses 3:3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo e que não temos confiança alguma na carne. Olha isso que Paulo está falando. Nós somos a circuncisão, então nós somos a circuncisão do Espírito, né? Cortando a carne, tirando a carne, não vivendo na nossa carne de uma forma espiritual, que adoramos pelo Espírito de Deus, né? A gente está no Espírito, nós estamos olhando para o Espírito e não para o físico, adorando no Espírito, gloriamos em Cristo, não em nós, em Cristo e a obra que Ele fez, e sabemos que não temos confiança na nossa carne, a gente não é suficiente para nada. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai falar que quando eu sou fraco é que sou forte, versículo 10. Ele fala, eu queria estar forte, ele estava pedindo para Deus fortalecer ele, tirar o espinho da carne. Deus fala, não, minha graça é suficiente a você e meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele precisava continuar nas suas fraquezas, porque assim ele pode estar forte na força de Deus e não na força do Paulo. E nós precisamos morrer para nossa carne, ser fraco na carne, para ter nossa força em Cristo. E saber que eu não sou suficiente é uma coisa boa. Então, a nossa confiança está em Deus e não em nós. Nossa capacidade vem de Deus e não de nós. Eu preciso receber de Deus a suficiência para viver aquilo que Deus me deu. A gente tem o Espírito de Deus dentro de nós. Então, se nós somos cartas vivas, nós somos cartas para o mundo, né? Declarando o amor de Deus para o mundo, o plano de Deus para o mundo. Como é que a gente vai viver dessa forma? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não vai ter nossa confiança, nossa suficiência na nossa carne, porque nunca vai ser suficiente. A gente sempre tem que olhar para Deus e o Espírito de Deus que está em nós e depender dele. Então, eu preciso ter como prática morrer para a carne, para os desejos da carne, e lembrar que eu preciso depender de Deus. Eu mostro minha dependência em oração. Oração é uma coisa incrível porque eu estou pedindo para Deus ser o que eu não posso ser. Se eu penso que eu sou suficiente, eu não preciso orar. Oração mostra uma dependência. Então eu preciso estar em oração para saber que eu não sou suficiente, mas Deus é. Eu preciso estar na palavra
porque eu tô declarando que eu não tenho a sabedoria, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho o coração e a mente de Cristo, então eu preciso receber disso. Isso mostra dependência. Então, estando na palavra, estando em oração, estando na igreja, recebendo dos irmãos, em comunhão com os outros, nesses momentos, essas disciplinas que nós fazemos na vida cristã, mostra que nós entendemos nossa dependência. Se eu não acho importante estar na palavra, se eu não acho importante ler a Bíblia, então eu penso que eu sou forte na minha carne. E eu não estou mostrando que eu dependo de Deus. Deus é suficiente, mas eu preciso mostrar minha dependência. Versículo 7, vamos continuar aqui. Deus tem que ser suficiente, é a primeira parte, né? Como que a gente pode viver como cartas vivas? Primeira coisa, Deus é suficiente. Eu não sou suficiente, mas Deus é suficiente. Vamos olhar para a nova aliança, aqui em versículo 7, eu vou ler de 7 a 11. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. É isso? Desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então, como que a gente pode ser cartas vivas? Como que a gente pode viver esse chamado de Deus no mundo? Nós sabemos que nós não somos suficientes, mas nós temos uma nova aliança. Nós temos Cristo, ele falou, mas nós temos a nova aliança, um novo relacionamento com Deus que nos capacita para viver como cartas vivas. Vamos ver aqui algumas coisas nesses versículos que a gente leu. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Lembra quando Moisés trouxe a lei? A lei foi escrita nas pedras, nas tábuas de pedra. Foi escrito, é isso, é a lei, não pode mudar, não existe graça nas pedras, né? Porque escreveu nas pedras, é isso, acabou. Nunca vai mudar. Você escreveu na pedra, nunca vai mudar, nunca vai ser flexível, nunca vai ter misericórdia. Não tem misericórdia na pedra, né? A pedra não tem como ser flexível, como pensar em você, como te ajudar na sua dificuldade. Pedra é pedra. É isso que é, tá escrito, não vai mudar, não vai ajudar, não vai pensar na sua dificuldade com isso. É isso, está escrito e nunca vai mudar. Essa é a pedra. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecentes. Então, quando Moisés recebeu as pedras, as tábuas de pedra, a lei de Moisés, ele recebeu em Sinai, ele desceu do monte. Lembra que ele estava com a face dele com essa brilhando, né, com a glória de Deus, porque ele viu a presença de Deus, passou, a glória de Deus passou na sua frente, e ele nem viu a glória de Deus, mas depois que passou, ele viu a parte que passou, né, e ele não podia ver a face de Deus porque ele ia morrer, mas ele viu depois que passou, ele viu a glória, e vendo essa glória, ele teve
a face dele brilhando quando ele desceu do monte. Então existe uma glória com o Velho Testamento, a Velha Aliança, né? Que veio de Moisés, a lei que veio de Moisés. Então tinha um resplendor do seu rosto, mas ainda que desvanecente. Então é uma coisa que não continuou. Então ele colocou o véu não para... A gente vai falar mais sobre isso, mas não era para ninguém ver o que estava brilhando. Não era isso. Mas era para ninguém ver que não ia continuar brilhando. Porque as pessoas iam ter medo. Ele desceu com esse resplendor da glória de Deus, mas não ia continuar. Porque ele viu uma vez e depois foi acabando. Não continuou. E ele não queria que as pessoas soubessem que a glória de Deus não ia continuar. E por isso que ele não podia deixar sem o véu. Então ele colocou o véu para não ver o que estava realmente acontecendo. Existe uma certa glória, mas não é nada comparado com a nova aliança. Ele fala, versículo 8, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? O que foi escrito nas pedras tinha uma glória, porque existia o resplendor no rosto do Moisés. Existe uma glória no velho, na antiga aliança, né? Não é nada comparado com o que nós temos no Espírito. Nós temos o Espírito de Deus, que é muito mais glorioso. Ele fala, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. A lei só era capaz de mostrar que você não é suficiente. Era o limite da lei. A lei não justifica ninguém. A lei não fazia as pessoas aceitáveis. Não tinha poder para fazer isso. A lei mostrava quem você é e é isso. As pedras, as tábuas que Moisés levou para eles, é escrito, a lei é isso, ou você é ou você não é. Tem que responder para isso. A lei de Moisés fazia isso, não tinha poder para mudar a pessoa. A lei só tinha poder para mostrar que você é um pecador. E o que eles faziam? Eles tinham que matar um animal para poder ter acesso a Deus. E graças a Deus que ele deu a lei. Era glorioso de alguma forma, porque ele deu uma forma que nós podemos continuar tendo relacionamento com Deus, né? Nem a lei o mundo merece. Depois de Adão, o que a gente merece é condenação. Nós somos pecadores. O que nós merecemos é condenação. A gente merece viver longe de Deus. Estamos em nossos pecados. Nós não somos perfeitos. Então a gente não merece nada. O fato de ter a lei e os sacrifícios, uma forma de voltar a ter relacionamento com Deus, é a graça de Deus. A gente não merece isso. Ele deu algo glorioso na lei de Moisés. Era legal, porque agora nós podemos ter comunhão com Deus, mas essa lei, primeiro, é escrita em pedra, então vai mostrar que nós não somos suficientes, e segundo, vai mostrar condenação e vai mostrar a morte, né? O preço de pecado é a morte, o salário de pecado é a morte. Então, algo tem que morrer. E na lei, se eles não obedeciam à lei, que eles não obedeciam à lei, né, sempre, eles precisavam fazer os sacrifícios. Algo tem que morrer. E esse ministério, essa prática de sacrificar um animal
sempre lembrava o povo que estavam em seus pecados. Sim, eu posso fazer o sacrifício para me livrar dos meus pecados por um momento, mas eu estou sempre lembrando que eu sou um pecador o tempo todo. Por causa da condenação da lei, por causa da morte que existe com a lei. Mas é muito mais glorioso o ministério que produz justificação. Em Jesus, nós somos justificados. Jesus pagou o preço, ele morreu uma vez, conquistou a morte e nos justificou, ele nos purificou. Nós somos em Jesus justificados. Eu não preciso continuar fazendo sacrifícios, eu não preciso continuar voltando para essas práticas, lembrando que eu sou um pecador e voltando para a condenação o tempo todo, porque agora em Cristo eu sou justificado. É muito mais glorioso e essa nova aliança nós podemos mostrar a glória da nova aliança sendo cartas vivas. Pois o que outra hora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Está falando da nova aliança. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então aquela glória era uma glória que durou por um tempo, era algo que ficou por um tempo, mas ele teve que cobrir o rosto para ninguém ver que ele estava perdendo essa glória, que ele recebeu um momento e ele estava perdendo essa glória, porque ele não tinha acesso à glória de Deus, ele não tinha acesso à presença de Deus, ele não podia ir para a presença de Deus o tempo todo. Ele foi, viu a glória de Deus em um momento e depois saiu. Nós temos acesso a Deus, nós temos comunhão com Deus, nós podemos falar com Deus todos os dias. Agora não existe mais, lembra o véu no templo que separava o lugar das pessoas e o lugar santo? Se você não é santo, você não pode entrar nesse lugar, no Santo dos Santos, no lugar separado para Deus, separado para a glória de Deus. Agora o véu rasgou, agora nós temos acesso à presença de Deus, para falar com Deus, para ouvir de Deus, para receber a glória de Deus. Nós temos o Espírito Santo que faz parte de nós todos os dias, em tudo que a gente faz. Então agora nós vivemos na glória de Deus, nós temos acesso à presença de Deus o tempo todo, e nós não somos mais como aquele tempo que Moisés viveu, que era só uma vez e depois ele estava perdendo essa glória. Olha em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. A graça da nova aliança existe para nós, que temos acesso a Deus, que recebemos do sofrimento de Cristo para nos dar vida, para nos dar glória, para a gente viver nessa nova aliança que é muito mais gloriosa. Ele fala, são essas coisas que os profetas escreviam e quando escreveram não conseguiam entender, pensaram, como que pode acontecer essas coisas? Como que eu posso estar escrevendo sobre isso? Eu quero saber como vai ser. Por que que fala sobre esses sofrimentos e o que vem depois desses sofrimentos? Eu quero entender, eu quero saber. E eles escrevendo, obedecendo, não entendendo a nova aliança, querendo entender
E nós temos hoje essa nova aliança que eles queriam tanto entender e saber sobre essas coisas, eles não podiam. Até os anjos anseiam observar essas coisas. O que nós estamos vivendo, até os anjos querem entender. É a graça tão gloriosa, tão incrível que os profetas, que homens melhores do que a gente, viveu antes de nós, escrevendo sobre essa nova aliança, não conseguindo entender e receber. Nós vivemos nessa realidade, com acesso a Deus, com a verdade da nova aliança, da graça de Deus e justificação para nós, acesso o tempo todo. Anjos querem saber, profetas queriam saber, estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos na gloriosa nova aliança, vivendo nas promessas de Deus, com o Espírito de Deus. Por isso que nós podemos refletir Jesus no mundo. Nós somos cartas vivas, nós temos acesso a Deus e nós podemos mostrar Deus para o mundo, por causa da glória da nova aliança. Versículo 12, a gente vai terminar com essa última parte aqui de 12 até 18. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, o Senhor ali, o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, eles tinham acesso no tempo de Moisés a uma glória, mas era uma glória limitada, eles não tinham todo o acesso, né? Agora nós temos acesso de verdade. Antes Moisés subiu no monte, ele viu uma vez, ele trouxe a lei, as pessoas tinham acesso à lei, mas não à glória de Deus. Moisés teve acesso uma vez à glória, teve esse resplendor, mas cobriu a sua face porque sabia que estava acabando essa glória e não queria mostrar para as pessoas que não ia continuar. Agora, para nós estamos sempre recebendo. Jesus prometeu para a gente rios de água viva. Nós temos uma fonte de água viva dentro de nós, que é do Espírito. O Espírito está nos dando nova vida todos os dias. Estamos sempre recebendo essa vida de Jesus, do Espírito, que faz com que a gente pode viver nesse relacionamento, viver nessa glória. Eu penso sobre a tecnologia que a gente tem hoje. Antes antes de celular, antes de ter acesso o tempo todo, se eu estava morando num outro país da minha família, eu não podia entrar na internet, no celular, em qualquer lugar no mundo, em qualquer momento, e ligar para as pessoas em um outro país. Tinha que escrever uma carta, tinha que colocar no correio, mandar para lá. Não tinha acesso, né? Não tinha como ter acesso direto às pessoas. Existia uma forma de ter acesso, mas era demorado, difícil, era distante, você sentia a distância, né? É a mesma coisa com a antiga aliança, você sentia distância, não sentia próximo, não sentia intimidade por causa do processo da lei.
Moisés recebeu a glória por um momento, mas estava perdendo essa glória porque não tinha acesso constante à glória de Deus. Hoje nós temos a fonte dentro de nós, nós temos, Deus habita em nós, nós temos acesso à glória de Deus em todo o tempo. Então, agora a gente não precisa viver mais distante, agora nós estamos vivendo como se fosse o tempo do smartphone, que a gente tem 3G, a gente tem internet em todo lugar o tempo todo, menos na propriedade, né? Na propriedade não tem muito acesso à internet, mas nós temos acesso para ligar com qualquer pessoa no mundo, em qualquer momento. É a mesma coisa, nós temos acesso a Deus em qualquer lugar do mundo. Se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou no Brasil, se eu estou em qualquer outro lugar do mundo, eu tenho acesso a Deus por causa de Jesus. Então, a glória da nova aliança é diferente, porque nós temos acesso, nós temos a glória dele, nós temos relacionamento com Deus. Ele fala, Moisés colocou o véu porque sabia que não ia permanecer essa glória. A mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, naquele tempo, o que eles tinham era limitado e a nova aliança não fazia sentido para eles, porque eles não entenderam que isso tudo era a sombra para levar a gente até Cristo. A gente pode olhar para a lei de Moisés e ver Jesus o tempo todo. A lei está sempre mostrando Jesus, mas Jesus não faz sentido até conhecer a pessoa e depois, ou a lei não faz sentido até conhecer Jesus e ver que era sempre sobre ele. A lei fazia um pouco de sentido para eles naquele tempo, mas não como faz para a gente agora em Jesus, que foi cumprido e agora nós temos acesso a Deus na nova aliança. Então, quem não tem Jesus não consegue entender a nova aliança só olhando para a antiga, porque os que estão na antiga aliança ainda não conheceram Jesus e ainda existe esse véu que não deixa eles ver quem Jesus é. Você tem que ir até Jesus para conhecer a lei de verdade e conhecer para a lei de Moisés fazer sentido e a nova aliança fazer ainda mais sentido. Então esse véu permanece para o povo de Israel, para quem está debaixo da lei. Somente em Cristo ela é removido. Então, até hoje, para quem está lendo a lei de Moisés, se não está vendo com Jesus, o véu ainda cobre os seus corações, eles não entendem. Então, os judeus até hoje, tem muitos judeus que estão debaixo da lei de Moisés e não entenderam Jesus, porque não querem ir para Jesus para tirar o véu. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, nós podemos ver e entender, porque nós fomos até Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Existe agora liberdade, não é mais a lei como era. Lembra o que a gente viu em 1 Coríntios? Tudo é permitido, mas em tudo convém. A lei agora é a lei do amor. Eu preciso amar Deus e amar as pessoas. Essa é a lei da nova aliança. Eu preciso amar Jesus, preciso amar pessoas. E não existe mais uma lei escrita em pedras. Existe uma lei que Deus escreveu em nosso coração, que é amar Deus e amar as pessoas. E dentro disso existem muitas formas de fazer isso, né? E ele mostra o pecado que não é amar Deus, ele mostra muitas coisas, mas eu não estou debaixo da lei que eu preciso cumprir isso. Se não cumprir, eu preciso fazer o sacrifício já foi feito, eu sou justificado já. Então agora eu penso no meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Como que isso que eu estou fazendo vai afetar Deus e as pessoas? Eu tenho uma responsabilidade com Deus, eu tenho responsabilidade com as pessoas. Pecado agora mudou para mim, não é uma lista de regras de coisas que eu posso fazer e não posso fazer,
mas existe uma lista de coisas que vai me ajudar no meu relacionamento com Deus e coisas que vão piorar meu relacionamento com Deus. Existe coisas que vai ajudar meu relacionamento com as pessoas e vai piorar meu relacionamento com as pessoas. Agora só existe isso. Eu não sou condenado por causa de algo que eu faço. Eu sou justificado em Jesus. Mas existem coisas ainda que vão ter consequência no meu relacionamento com as pessoas e com Deus. Então são essas coisas que eu penso. Onde está o Espírito, a liberdade. Estou no Espírito, eu tenho liberdade, mas Gálatas 5:13, eu tenho liberdade para amar. A liberdade que Deus me deu é para amar as pessoas, para amar Jesus. A gente pensa, às vezes, tem pessoas que falam sobre esse versículo, querendo falar que onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, então eu tenho liberdade de pecar. Não é essa liberdade, a liberdade não é pecar, a liberdade é que eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso à justificação, então agora eu tenho acesso a viver para a glória de Deus como carta viva no amor de Cristo, alcançando pessoas. Não é liberdade para continuar em pecado. Se você recebeu Jesus com o desejo de continuar em seu pecado, algo está errado no seu relacionamento com Deus. Porque ele me justificou para agora eu ser uma carta viva e pensar em como amar Deus, como amar as pessoas. A liberdade agora é para amar, não para pecar. Eu sou justificado, mas agora eu preciso viver em amor, amando pessoas e amando Deus. Essa é a liberdade que o Espírito me deu. Eu estou vivendo no Espírito, eu sou justificado, eu tenho acesso a Deus, o Espírito do Senhor vive em mim, então eu tenho liberdade de amar pessoas. Antes eu era preso com a lei, eu não podia nem pensar em pessoas, porque eu era preso à lei. Agora eu tenho acesso a Deus, eu sou justificado, agora eu posso pensar em Deus e pensar em pessoas. E não pensar mais na lei, mas pensar em Deus e pensar em pessoas. E agora nós temos a face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor. Segundo sua imagem, estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A liberdade que nós temos no Espírito é uma liberdade de ser transformado. Na lei não pode ser transformado. A lei não tem poder para transformar sua vida. O Espírito tem poder para transformar sua vida. Então, começamos esse capítulo falando sobre cartas vivas. Como nós podemos viver como cartas vivas? Nós precisamos lembrar que eu não sou suficiente, mas eu preciso lembrar que Deus é suficiente. Eu preciso lembrar a glória da nova aliança, que o que eu estou recebendo, outras pessoas sonhavam desse dia chegar. E estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo os sonhos dos profetas. E nós temos acesso a Deus. Estamos vivendo na nova aliança. Nós não temos mais véu, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Ele em oração, na palavra. Nós podemos ver com face descoberta a glória do Senhor. Então, Ele está transformando nossas vidas. Estamos vivendo na liberdade do Senhor, amando pessoas, amando Jesus e sendo transformados pelo Espírito. Assim, nós podemos viver como cartas vivas, alcançando o mundo com a glória de Deus. Então, é isso que Deus nos chamou para fazer. Nós temos que refletir Jesus nesse mundo e nós precisamos mostrar a glória dele, onde não existe esperança, não existe glória. Então nós temos que levar essa mensagem e viver esse exemplo no mundo que nós aprendemos aqui nesse terceiro capítulo de 2 Coríntios. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o coração de Deus para nós e Ele nos capacitou para isso. Então vamos buscar viver isso. Amém? Muito bom esse capítulo. Capítulo 4 também vai ser muito bom. Então, depois a gente volta para isso. Deus abençoe.